Oi. Se aparecer alguém ali, né? Pra gente começar. Você gravou? Oi, som. A gente vai voltar pra casa. De você, e eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Pastor Pedro Silva chegando aqui. Mais uma noite de sexta-feira com o nosso programa Eu Respiro Adoração. Hoje é sexta-feira, né? Então hoje é o dia da história da minha vida. E ele já está aqui comigo, o nosso convidado dessa noite, nosso querido missionário Joel Maciel. E vai contar o seu testemunho, vai trazer uma palavra para o teu coração. Vai deixar Deus usar ele para a tua vida nessa noite aqui, tá bom? Antes de mais nada, a gente nunca deixa de começar essa programação falando com aquele que merece toda a honra e toda a glória. Então vamos falar com o nosso Deus. Já estou vendo ali Alda Lima, já está conosco. Então que nós possamos a partir desse momento ligar o nosso coração com Deus e deixar que Deus faça toda a direção. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Vamos falar com Deus, né? Deus eterno, bendito e Pai amado, Senhor, nós entramos na Tua presença nessa noite. Oh Senhor, é uma noite de sexta-feira. Mais uma vez a história da minha vida vai ser contada. E na noite de hoje vai ser contado pelo meu irmão Joel. Oh Senhor, as grandes vitórias, livramento, as grandes conquistas que o Senhor colocou na mão do seu servo. Hoje ele vai se alegrar contando conosco e com os nossos espectadores. Pai, que nessa noite possa ser uma noite agraciada. Que cada irmão que entrar nessa live possa ser abençoado e o teu nome ser glorificado. Fica comigo, fica conosco em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, é você que está entrando agora, Adail Cavalcante. Seja bem-vindo, Adail. Érica Santos. A paz do Senhor, Érica, que Deus possa te abençoar. Eu já está comigo aqui o meu querido irmão, Joelzinho. Eu quero agradecer você ter aceitado nosso convite, ter chegado até aqui. Prazer estar aqui contigo, né? Verdade. E tem coisa para contar, né, Joel? Tem histórias, né? Tem aí... É algo de Deus para passar. Ó, você que está entrando comigo na live, deixa eu te dizer uma coisa. Vai compartilhando essa live. Vai compartilhando, vai jogando para os teus amigos aí, que eu tenho certeza que hoje à noite Deus ele tem algo para falar com alguém, tá bom? A Adail Cavalcante já está ali. Então, daqui a pouco você que vai estar comigo no YouTube também vai estar vendo esse vídeo. Não sei se vai ver à noite, se vai ver de tarde, se vai ver de dia, se vai ver de madrugada, mas eu tenho certeza que você vai estar vendo esse vídeo e eu tenho certeza vai ser de grande proveito e de grandes histórias para edificação da tua vida. Meus irmãos, muito obrigado. Você já está entrando comigo, já os nossos irmãos estão entrando e vai ser uma bênção. Joelzinho, nessa noite eu estava pensando, já há algumas semanas eu vinha tentando falar com você, sabe? E aí eu não encontrava o Joel. Não conseguia dar. Quando eu falava com ele no message, aí passava um dia, ele respondia, eu fui olhar, ele já tinha respondido, fazia dia. E a gente estava se desencontrando, né? Mas Deus aprovou que a noite seria hoje, e hoje ele está aqui na história da minha vida. Joel, fica à vontade, Joel. É porque tinha que ser hoje, né? Tinha que ser hoje, né? Todo Deus tem seu momento certo, sua hora marcada para acontecer, né? Verdade. Que no nossos planos é um, mas de Deus é totalmente diferente, né? Porque a nossa caminhada, a nossa vida, nós temos que estar sempre colocando Deus à frente de tudo,
Porque você colocando Deus acima e à frente de tudo, tudo dá certo, né? Verdade. Tudo acontece no momento certo. Verdade. Acho que foi isso que aconteceu. Que não era para ser sexta-feira passada, é porque tinha que ser hoje. Tinha né? que ser hoje, tinha que ser hoje. Deus é fiel. Eu tava aqui conversando com o Joel, antes da gente entrar na live, falando aqui enquanto você vai entrando aí, tá bom? A gente tava conversando aqui sobre a história do Joel, né? Poxa, quanta coisa, não foi, Joel, que aconteceu já de um tempo pra cá, né? Sim. Tô com 31 anos de idade, né? 31. A honra e glória do Senhor. E onde eu tô hoje, a idade que eu tô hoje, foi até aqui que Deus tem me ajudado. Porque pela medicina, pelo homem, não era para mim estar aqui. Acredito. Não era para mim estar aqui, e nem falando e nem se mexendo, se eu estivesse aqui, né? Mas o prazo de vida que o homem dá é um, e a oportunidade de Deus é outra, né? Verdade, verdade. Temos que dar crédito sempre a isso, a oportunidade de Deus na nossa vida. Nós não podemos perder a oportunidade, porque eu sempre costumo dizer, pastor Pedro, que há 3 coisas que nunca voltam atrás. Acho que você já viu até esse verso. É o que é que 3 coisas que não voltam atrás? É a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Essas são coisas que não voltam atrás. Então a gente temos que aproveitar, abrir os olhos enquanto há tempo e enquanto ainda estamos respirando, né, dar crédito que Deus tem nas nossas vidas. Viu? É isso que nós temos que dar crédito todos os dias. Porque o ser humano, ele é limitado. O ser humano é limitado. O próprio Deus disse que o espírito dele não estaria mais para sempre com o homem. E aí, por aí você tira, né? Então, que hoje a graça de Deus possa alcançar pessoas que estejam precisando de um milagre, pessoas que estão de repente aí desacreditadas, né? Pessoas que de repente dizem assim, mas não creio mais que acontece, não tenho mais fé. E eu quero hoje transmitir fé. Quero hoje dizer que por mais que esteja difícil, por mais que esteja parecendo que está tudo perdido, é onde Deus faz o milagre acontecer. Verdade, verdade. A gente às vezes se desespera com tão pouca coisa, né? E muitas vezes a gente, pela nossa agonia, acaba não vendo que Deus está sempre ali pertinho, cuidando de cada um de nós. Verdade. E pelo desespero, muitas vezes, a gente acaba não tendo uma direção. Mas você que está comigo aqui na live, você que está entrando comigo, né? Cadê os meus irmãos que ainda não chegaram? Vão chegar. Está comigo nessa noite meu querido irmão missionário Joel Maciel, né? E hoje ele vai contar a sua história, seu testemunho, e vai deixar Deus usar ele da melhor forma possível, tá bom? Enquanto os irmãos não chegam, a gente vai dar andamento, e quando eles for chegando, depois eles vão voltar ao vídeo, vão assistir com carinho, e vai ser uma bênção. Joel, a história da minha vida está com você. Amém. Quero desejar agradecer a oportunidade, né, pastor? O Senhor ter me convidado, estar aqui essa noite, e Deus ter preparado esse momento. E eu espero que muitas vidas sejam alcançadas nessa noite, da mesma forma que eu fui alcançado pela graça de Deus, da mesma forma que eu fui alcançado pela misericórdia de Deus, vidas também nessa noite possam ser alcançadas, né? E como sempre eu de costume, quando eu vou pronunciar uma pregação ou vou fazer qualquer coisa, eu costumo dar um agradecimento a Deus, amém? Você já orou para começar a live? Fica à vontade. Mas eu quero só agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado por mais uma vez estar me dando a oportunidade para expressar aquilo que o Senhor fez na minha vida. E que tudo que for falado, Senhor, nessa noite, possa ir de contra corações que precisam de fé, de esperança e de alegria. E que o Senhor possa trazer a ressurreição, que o Senhor possa trazer o vigor, a graça, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Eu te louvo e te agradeço. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E eu quero já cumprimentar, né, a todos com a paz do Senhor Jesus, nessa noite. Como o irmão Pedro já falou,
Eu me chamo irmão Joel Maciel e hoje eu estou aqui para falar um pouco do que Deus fez na minha vida, né, pastor? Porque hoje as pessoas olham para nós e não imaginam que para nós estarmos aqui hoje, precisou nós passarmos por um processo muito grande. Precisamos passar por um milagre de Deus para estarmos aqui hoje, né? E eu estou aqui me lembrando de uma passagem bíblica que está lá em João capítulo 5, né? Que fala a respeito de um homem que estava paralítico há 38 anos. E aonde aquele homem estava era um local chamado Tanque de Siloé. Ou melhor, Tanque de Betesda. E muitas pessoas iam àquele tanque porque elas sabiam, pastor, que naquele tanque certo tempo descia um anjo e esse anjo ele fazia o movimento da água e o primeiro que se lançasse dentro da água, depois que a água era movimentada, a pessoa recebia a cura. E eu creio que muitas pessoas recebiam o milagre, recebiam a cura através desse momento, através desse mover que era feito naquela água, dentro daquele tanque, né? Eu acredito que muitas pessoas alcançaram milagres pelo mover do anjo de Deus que descia naquela água e fazia a movimentação da água. Só que nem tanto, pastor Pedro, tinha um homem que ele estava ali já há 38 anos naquela situação. Ele, naquela situação ali, Jesus chegou para ele e fez uma pergunta a ele. A pergunta até um pouco implicante, né? Dizia assim, quer ser curado? Que eu acho que é uma pergunta implicante. Por quê? Porque aquele homem estava ali para aquilo, né? Ele estava naquele exato momento, ele estava naquele local para aquilo ali acontecer na vida dele. Mas o que é que eu aprendo com isso? Aprendo que, embora muitas pessoas recebiam milagres, embora muitas pessoas eram curadas pelo mover da água, pelo mover de Deus naquele lugar, existe uma pessoa naquele momento ali que ainda não tinha recebido o milagre de Deus. Verdade. Ainda não tinha alcançado algo de Deus. Então, quem sabe, pastor, aquele homem estava sendo testado. Aquele homem não estava sendo provado. Provado pelo quê? Pelo tempo. Provado por Deus. Para adquirir experiência. Para adquirir maturidade. Algum motivo tinha para aquele homem estar ali naquela situação. E dentro dessa palavra, eu quero abrir aqui aspas. E dentro dessa palavra, pastor, eu me lembro que no ano de 1996, eu fui atingido por uma enfermidade. E essa enfermidade, ela começou pelo ferimento que tinha no meu pé. Eu era criança ainda. E eu brincava como qualquer outra criança normal, né? Hoje quem me conhece nota a minha aparência, nota-se que eu sou uma pessoa portadora de deficiência física, mas nada que não seja da permissão de Deus. Sim. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Deus não deixa nada incompleto. Não adianta nós se reclamar e dizer assim, Deus não me curou, Deus não me deixou. Não, Deus ele sabe como trabalhar. Nós é que não sabemos entender o trabalhar de Deus na nossa vida. E naqueles dias, pastor, eu fui atingido pela enfermidade através de um ferimento do meu dedo. Começou a dar infecção. E em 2 dias, eu estava em casa com muita febre. E em 2 dias aquela infecção se generalizou. E no dia seguinte, que eu estava com febre, minha mãe e meus pais resolveram chamar a ambulância e me levar ao médico. Nesse dia eu dei entrada no Hospital São José,
que hoje em dia é conhecido como que entra morrendo e sai morto, né? Misericórdia. É. Hospital São José tinha esse apelido. Ah, onde é que ele tá? Não, Hospital São José não, ele tá lá onde entra morrendo e sai morto. Mas foi de lá que Deus me fez sair com vida. E aí, pastor, nessa caminhada, eu comecei a passar por um processo na minha vida. Aí foi onde começou o trabalhar de Deus na minha vida. Porque eu dei entrada no hospital, quando eu fui para o hospital, eu já estava com 2 dias em casa, com essa infecção e sentindo febre. Só que aí, através disso, o inimigo procurou ocasião para tentar tirar a minha vida, para frustrar os planos de Deus na minha vida. Porque, assim, o inimigo ele nunca vai pegar quando você tá forte, né? Espera um momento que... Pense no camarada oportunista. Ele se aproveita da fraqueza para tentar atacar, não é isso? Ele gosta da oportunidade. Já é. Verdade. Então, ali se iniciou uma grande guerra naquele hospital, porque logo quando eu cheguei no hospital, logo quando eu cheguei de entrada na assistência, me botaram em cima de uma maca e não deram muito crédito quando eu entrei, né? Quando eu dei entrada, não deram muito crédito. Só que aí Deus já começou a trabalhar, porque eu estava ali na maca, aí passou uma enfermeira, olhou para mim, e ela via que eu respirava, dava uma respiração, que quase já desfalecendo. Aí aquela enfermeira olhou para mim e disse assim, olhou para minha mãe e perguntou assim, o que essa criança está fazendo aqui? Aí disse, não, estamos esperando um atendimento aí. Atendimento nada, essa criança ela tem que ir rapidamente para um balão de oxigênio. Essa criança aqui está desfalecendo, que ela não pode ficar mais aqui nem um minuto. Aí disse, não, mas os doutores já olharam ela, e essa enfermeira disse, não tem que doutor olhou nada, né? Ela tem que ir agora para o balão de oxigênio. Já era o trabalhar de Deus. E quando procuraram esses médicos que eu dei entrada, quando procuraram esses médicos que me atenderam, ninguém sabe onde é que estava a ficha, ninguém sabia quem era que tinha me atendido, ninguém sabia como é que eu tinha dado entrada. E eu estava ali desfalecendo no corredor daquele hospital. E Deus usou aquela mulher, aquela enfermeira, para me colocar no balão de oxigênio. Quando eu estava num balão de oxigênio, eu fui fazer um exame de sangue. E quando eu fui fazer o exame de sangue, não saiu sangue das minhas veias, não saiu sangue do meu braço. Saiu água e pus do meu braço. Eu bati fiz um exame, e aquele exame constatou que a infecção ela já tinha tomado todo o meu organismo. Ou seja, o médico olhou para minha mãe e disse assim, olha, para a medicina, seu filho não tem mais jeito. Porque a infecção, ela generalizou-se. E o médico disse, eu nunca vi na minha vida uma pessoa escapar de uma infecção generalizada. E tem uma coisa, se seu filho escapar, é para ficar paraplégico. Porque nem nada vai funcionar nele. Rins não vai funcionar, pulmão não está mais funcionando. Ele está respirando pelo aparelho, então quando o aparelho se desligar... Enfim, seu filho tem 10 dias de vida. 10 dias? 10 dias de vida. 10 dias de vida. E nisso, eu já estava, como eu falei pro pastor, que eu ia estar resumindo, né? E nisso já, uns 10, já um mês internado. Não tinha medicação que desse jeito, não tinha medicação que mudasse o quadro, não tinha medicação que fizesse nada. E muitas das vezes, a pessoa que está me ouvindo aí do outro lado, pastor, ela se pergunta assim, por que acontece tanta coisa na minha vida?
Por que é que acontece coisas na minha vida que eu não sei explicar? Por que é que acontece coisas na minha vida que eu não entendo? Muitas das vezes não precisa você entender. Muitas vezes você precisa aceitar o agir de Deus na sua vida. Verdade. Porque o trabalhar de Deus é doloroso. Olha, vejamos que Deus, ele disse Deus mostrava muitos sonhos a José. Sonhos poderosos, sonhos que José realmente ia governar e que realmente ele ia ser alguém na vida. Mas porém Deus não mostrava os processos que ele ia passar, os processos que ele ia ter que enfrentar para poder chegar a um estágio de um governador. Então nós temos que aprender a aceitar o trabalhar de Deus e pararmos de questionar a Deus por um problema que acontece, por algo que está faltando. Porque quando nós estamos reclamando de algo, tem pessoas passando por momentos piores. Tem pessoas passando por situações piores. Muitas das vezes a pessoa questiona porque anda com a muleta. Mas tem pessoas que não se levantam, nem com a muleta. Tem pessoas que se questionam em ter alcançado uma enfermidade. E tem pessoas que já não tem mais esperança, tem mais vida. Então, aprenda uma coisa nessa noite: a não questionar a Deus. Porque no estágio que eu estou hoje, pastor, é um estágio que eu poderia estar me perguntando a Deus porque que muitas coisas aconteceu ao contrário da minha vida. Mas não, eu prefiro ficar na posição daquele homem lá na beira do tanque, esperar o milagre diretamente da mão de Deus. Porque no período que eu estava ali naquela situação, os médicos me desenganaram. Disseram que eu não ia mais sair daquela situação. Disseram que eu não ia ter mais como eu prosseguir. Disseram que não ia ter mais como eu continuar. E Deus disse: não, totalmente diferente. Eu botei ele nessa situação porque eu tenho um plano na vida dele. Eu fiz ela passar por isso, eu fiz ele passar por isso porque eu tenho um plano na vida dele. Então a gente temos que parar de questionar da maneira que Deus trabalha e aceitar os planos de Deus na nossa vida. Tem pessoas que murmuram por muito pouco. Tem pessoas que às vezes reclamam porque é baixa, querer ser alta. Tem pessoas que é alta e reclamam porque querer ser baixa. E tem pessoas que querem pelo menos uma oportunidade para colocar um pé fora da cama e não tem essa oportunidade. E ali começou o trabalhar de Deus na minha vida. Quando o médico me desenganou, que o médico me deu os 10 dias de vida, e a minha mãe, ela ficou um pouco complexa com isso, né? Porque a minha mãe orava a Deus e disse: Senhor, mas o Senhor me falou que o nome do meu filho foi, meu nome foi revelado. A minha mãe não ia botar meu nome de Joel. Ela ia botar o nome do doutor que me tirou de dentro dela. E eu nem me lembro o nome desse doutor. Mas aí, quando um dia antes de eu nascer, ela disse que um homem aparecia para ela e dizia assim: olha, tu não vai chamar ele por esse nome, e tu vai chamar ele de Joel. E meu nome foi revelado. E ela começou a conversar com Deus: Senhor, tu revelou o nome do meu filho, tu revelou o nascimento do meu filho, para que hoje o meu filho viesse morrer nessa situação, para que hoje meu filho... Não, Senhor, o que o Senhor falou foi que meu filho ia ser pregador do teu evangelho, foi que meu filho ia ser conhecido. Tu falou, Senhor, que meu filho ia ir aqui, ali e além. E não tem acontecido isso hoje na minha vida. Não da forma que nós queremos, não da forma que nós esperamos, mas da forma que Deus quer. Então, de repente, tem alguém aí, pastor, que está nos ouvindo e se coloca nesse questionamento. Ele dizia assim: poxa, Senhor, meu filho está nas drogas.
Mas tu disse, Senhor, que meu filho ia ser um pregador do teu evangelho. Tu disse que meu filho ia ser um homem próspero. Tu disse que meu filho ia ser bastante conhecido. Tu disse que meu filho ia andar por muitos locais. Mas meu filho está passando por esse processo. É preciso entender o trabalhar de Deus. É preciso saber onde Deus está trabalhando. Deus não está só trabalhando na vida da pessoa que está afastada do evangelho, que está passando pela situação que está, como na vida da pessoa que está ali orando, que está ali clamando, e que está ali tendo que firmar realmente uma certeza do que quer, do que realmente ela quer receber. E a minha mãe, ela disse: não, Senhor, eu não aceito. Eu não aceito meu filho morrer nessa situação. Mas aí, quem tinha dado a palavra era o médico, né? Quem tinha dado os 10 dias era o médico. Não foi Deus. Dentro do período que o médico determinou a minha morte, Deus determinou a minha vida. Eu estava com 70% do meu corpo comprometido. De 10 crianças que deram entrada comigo, eu sobrevivi. Eu creio que as crianças que faleceram naquela época, creio que Deus teve um plano na vida de cada uma. Afinal de contas, eram crianças. Mas prove a Deus querer me tirar daquela situação para que hoje eu estivesse aqui. E se a minha situação tivesse parado ali, tinha sido muito bom. Mas eu passei por muitas medicações fortíssimas, que hoje eu sofro efeitos. Eu passei muito tempo deitado. E por eu ter passado muito tempo deitado, hoje eu sinto uma parte da minha cabeça dormente. Eu tenho as minhas limitações, mas ao pregar o evangelho, a anunciar o reino de Deus, a pregoar Deus, eu me sinto fortalecido. Eu me sinto na unção. As pessoas olham para mim e às vezes assim, ó, varão, quando tu tá pregando, eu sinto que parece que tu vai se levantar, que tu vai, sabe? Tem pessoas também que dizem: oh, irmão, Deus vai te curar, Deus vai te levantar. Mas eu creio que essas pessoas que falam isso é porque não conhecem a minha história, não sabem de onde eu saí. Então, para mim, estar aqui hoje já foi um grande milagre. Hoje eu tenho a vista um pouco escurecida. Hoje eu tenho alguns problemas que o médico falou que eu tenho, mas Deus não me condiz com esses problemas. Eu subo um monte, porque tem muitas pessoas, enquanto você está aí quantas pessoas estão em casa, se acomodando, achando que não precisa fazer um sacrifício, achando que não precisa se locomover a um local, a um determinado ambiente. Enquanto você pode se locomover, tem pessoas que adoraria fazer isso, não pode. Então eu digo: aproveita bem o tempo que você tem. Aproveita bem as pernas boas que você tem. Aproveita bem o fôlego de vida que você tem. Porque esse fôlego quem deu foi Deus. Essa oportunidade de vida quem deu foi Deus. O problema do ser humano é se questionarmos. Só isso. Nós se questiona demais. Por tudo nós se questiona. Levamos uma topada, questionei. Faltou algo, questionei. Fui tirado do emprego, questionei. E Deus está ali: ó, minha filha, eu tenho algo melhor para te dar. Eu tenho algo melhor para te oferecer. Foi por isso que eu fechei essa porta. Se eu fechei essa porta, foi porque eu tenho algo melhor para abrir. Se eu te coloquei nessa situação, é porque eu tenho algo para realizar na tua vida. Então a gente temos que reconhecer esses momentos de Deus na nossa vida. E o trabalhar de Deus começou ali dentro daquele hospital na minha vida, porque o médico me desenganou. O médico me disse que 70% do meu corpo estava comprometido. E só o que estava funcionando era através do aparelho e através de sonda. Quando eu estava com
Concluídos os 10 dias, os 10 dias que o médico me deu, aconteceu um grande milagre na minha vida. Eu via como se fosse uma luz resplandecente, uma luz que não se compara a essa, uma luz forte. Essa luz, ela clareou o meu quarto e eu me via deitado na cama. E quando eu estava deitado na cama, eu via que 5 homens, como se fossem 5 enfermeiros, entravam dentro do quarto. Eu deitado na cama, e um colocava a mão no aparelho. Quando ele colocava a mão um ficava na porta, digamos assim, um ficava na porta, um ficava desse meu lado, um ficava desse, um ficava aqui com a mão no aparelho. Quando ele botava a mão no aparelho, o aparelho começava a funcionar. E aqueles médicos começavam a sorrir para mim. Sorriam mesmo assim, aquele sorriso bem branco mesmo, aquele sorriso bem cocate mesmo. E aí eu olhava assim para eles e eles saíam. E ali eu dormia. Quando eu me acordei foi por volta de 6 horas da noite. Quando eu me acordei, a minha mãe estava em lágrimas no pé da minha cama, porque o primeiro nome que eu citei foi o dela. Disse: mãe, a senhora está bem? A minha mãe levantou o olho assim para mim assim. A minha mãe chamou a enfermeira, correu, chamou a enfermeira, e eu nada de saber o que estava acontecendo, porque isso que eu acabei de contar agora, para mim tinha sido um acontecimento real. Mas só vim saber que isso tinha sido uma visão dos céus depois que eu contei para minha mãe. Depois que eu cheguei para depois que a minha mãe viu falando, que ela correu, quando a minha mãe ouviu minha voz, ela correu para chamar a enfermeira. Aí meu filho falou. A enfermeira disse: não, mãezinha, seu filho não falou. Assim, não, meu filho falou sim. Meu filho falou. Meu filho, você não falou comigo? Na hora que minha mãe pegou em mim assim, sim, mãe, falei com a senhora. O chororô foi grande dentro daquele hospital. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Segura aí. Meus irmãos, você está entrando comigo aqui na live. Quero já mandar um grande abraço. Toma uma águazinha, Joel. Uma águazinha atrás ali. Tá entrando na live comigo. Nosso querido missionário Joel Maciel está contando seu testemunho. E falar das coisas de Deus, o milagre de Deus é algo que toca profundamente a gente, né? Então já quero aqui dizer que daqui a pouco nós vamos estar mandando uns recados, alô, tá bom? Falando com todo mundo, porque nós estamos dentro do assunto da história da minha vida. Tchau. Mas como eu estava te falando, né? É uma emoção muito grande dentro de mim, porque eu passei por isso, né? Eu vivenciei isso. Só que quando eu estava chamando a minha mãe, quando eu citei o nome da minha mãe, eu já estava fora do balão de oxigênio. Eu já estava no quarto, eu já estava em um isolamento, porque eu tinha falecido. Era isso que tinha acontecido. E quando todo mundo achava que tinha acabado, aí começou a história. Deus mudou o quadro. Aquele hospital, nunca vi tanta gente chorando. As pessoas entravam e saíam de dentro daquele quarto. A minha mãe dizia: eu sabia que meu filho só estava dormindo. Eu sabia que ele só estava dormindo. E realmente eu só estava dormindo. E Deus, ele me acordou ali naquele momento. E eu comecei a falar com a minha mãe. E eu não lembrava, logo quando eu retornei, eu não lembrava logo de cara quem era que estava perto de mim, quem não estava. Mas Deus, ele fez eu me lembrar da minha mãe. Deus, ele fez eu lembrar. Hoje, coisas que eu conto, Pedro, hoje eu sinto muita saudade da minha saudosa mãe, que Deus acolheu no dia 29 de janeiro de 2020. Deus resolveu chamar a serva dele.
E nós tínhamos planos, né, como eu estava dizendo para você ali, de gravar um DVD, de projetar algo, porque a minha mãe tinha momentos que minha mãe parecia que estava sentindo. E eu entrava madrugadas adentro, conversando com a minha mãe. E a minha mãe sempre me cobrava um tempo. Ela dizia: meu filho, tu vai chegar do trabalho, tu vem aqui para conversar comigo. Tu vai chegar e tu vem aqui conversar. E a minha mãe me contou muitas coisas que eu não sei, que eu não sabia. E uma das coisas que mais me marcou foi quando minha mãe disse assim: olha, eu vou te contar tudo o que aconteceu contigo. Tudo que eu passei contigo dentro daquele hospital. Eu vou contar detalhe por detalhe. E assim, a minha mãe foi contando. E quando ela terminou de me contar o último detalhe, ela disse assim: olha, não importa se muitos vão surpreender. O que importa é que isso aconteceu contigo. Porque coisas aconteceram contigo que nem teu pai, nem teus irmãos sabem que aconteceu. Porque, meu filho, Deus te escolheu para que tu viesse sair da situação que tu estava. Não foi em vão. E minha mãe, ela sempre pegava no meu pé. Ela dizia: olha, Deus tem um propósito na tua vida. Tu sabe onde é o teu lugar. Tu tem que reconhecer o teu lugar. Tu tem que reconhecer onde é o teu estacionamento é ali, ó, na presença dele. Aí eu disse assim: mãe, eu tô sentindo muita dor no meu corpo. Aí minha mãe dizia assim para mim: meu filho, você não tem noção do que aconteceu com você, do processo, para você estar falando mãe, para você estar abrindo a sua boca. Só que aí, então eu só falava, mas não se mexia, não se movimentava. Porque na lógica dos médicos, se você escapasse, era para ficar paraplégico, né? Mas aí o negócio foi outro, né? O agir de Deus foi de forma sobrenatural. Você que está entrando comigo agora, o nosso querido Joel Maciel, está contando aqui o seu testemunho, a história da sua vida, e está sendo muito forte aqui. A gente está sentindo a presença do nosso Deus. Eu tenho certeza que você vai sentir aí também, tá bom? Já já a gente vai de alô. Minha esposa. Então, a minha mãe, ela sempre estava ali do meu lado e assim: meu filho, fica firme, tu vai sair dessa situação. Aí Deus colocou uma enfermeira, serva de Deus, para me acompanhar. Aquela mulher de Deus me acompanhava. E sempre quando ela chegava no pé da minha cama, ela dizia assim para minha mãe: olha, não se preocupa, mulher, porque teu filho, ele vai sair daqui, ele vai sair dessa situação. O pior ele já passou. Só que eu disse para minha mãe: mãe, aqueles médicos não vem mais não? Aí eu vou deixar isso aqui para depois. Tá ok, tá. A minha mãe, aquela doutora, toda vez que ela entrava na minha sala, ela dizia: quem é o homem, né, mãezinha? Quem é o homem para determinar? Quem é o homem para dizer isso ou aquilo? Que só Deus. O nome dessa doutora era Doutora Deis. Eu não sei se hoje em dia ela é viva, mas foi uma pessoa que acompanhou o meu caso de perto. E ela dizia: você vai sair daqui, porque Deus tem um negócio contigo muito grande lá fora. Deus tem um mistério contigo. O mistério é grande. Aí a minha mãezinha ficava ali na fé, na perseverança. E aquela doutora chegou para minha mãe e disse assim: olha, mãezinha, eu tô vindo agora lá da sala dos médicos. E olha que o que está acontecendo na vida do Joel é extraordinário. O teu filho tinha 70% do corpo comprometido, dos órgãos comprometidos. Agora teu filho está tomando água, teu filho está mastigando. É algo que não dá
para acreditar. E tem médicos vindo de fora para examinar teu filho. Porque tem pessoas que querem entender. Porque o diagnóstico do teu filho já chegou em outros plantões. O que aconteceu com o teu filho já chegou em faculdades. E vai vir um médico aí para examinar teu filho. E aqui é onde começa mais um processo de Deus na minha vida. Segura aí já, segura aí. A gente já continuar. Olá, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Você que está entrando comigo agora, Pastor Pedro Silva, nosso programa Eu Respiro Adoração, né? Esse programa é feito com todo carinho, com todo amor. E hoje é sexta-feira, estamos na história da minha vida com o nosso querido irmão Joel Maciel. Esse homem, esse missionário que tem levado a palavra de Deus, esse testemunho forte, impactante, que eu vou ser honesto para tu, Joel. Teve hora que até eu engoli aqui para segurar a onda, porque é forte. É, Kaique? É forte, meu amigo Kaique. Meu amigo Jefferson está aqui comigo, é o DJ. Mas vamos mandar alô para os nossos irmãos que já estão entrando com a gente aí, né? Está conosco a nossa querida Alda Lima, está nos assistindo, seja bem-vinda, Alda. Érica Santos está nos acompanhando também, seja bem-vinda, Érica. Deus possa te abençoar. Daí o Cavalcante, Pai do seu grande irmão. Logo, logo, Adail, queria entrar em contato contigo para te trazer aqui, você dá lugar com a gente também, tá bom? Vai ser um grande prazer e uma honra lhe receber aqui. Kaique Alves está aqui na nossa transmissão também e está aqui do meu lado, meu irmão Kaique, né? Nosso querido pastor Roberto Barreira, ministério Sempre Viva, rapaz, que bênção de Deus. Grande abraço, pastor Roberto, que Deus possa te abençoar hoje e sempre. Daniel Alves também está conosco nessa programação, seja bem-vindo, Daniel. Pastor Roberto botou, paz do Senhor Jesus, pastor Pedro, paz do Senhor, pastor Roberto. Estamos aqui para glorificar o nome do nosso Deus. Luciano X Lastenha está nos assistindo também, Luciano. Seja bem-vindo nessa noite também, nessa programação. Meu grande irmão Davi Silva, ali da cidade de Paraíba. O Davi, o baterista Davi, né? Ali o filho do pastor Pedro, né? Nossa, amigão. Está aí nos assistindo aí, Davizão. Bênção de Deus, cara, ter você com a gente, né? Você falando o testemunho, ele botou assim, a paz do Senhor, Deus é fiel. Glória. Né? Então são muitos irmãos que Davi conhecem. Conhece desde menino, né? Né? São muitos irmãos que já conhecem um pouco da história de Joel e tudo, né? É bênção de Deus. Rafael Lima Souza, meu grande querido irmão Rafael, a paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez nessa live. O Jean apareceu, botou assim, ó, a paz do Senhor, meu irmão Joel, que o Senhor possa te abençoar, que possa abençoar você. Pai do Senhor, Jeanzão. Glória a Jesus. Cadê tu, Jean? Pensei que tu ia vir pra cá ficar mais nós. Tá me devendo de novo, vou começar a cobrar. Meu grande irmão Lucas Alves está conosco. Lucas, grande abraço, a paz do Senhor, Luquinha. Tamo junto em nome de Jesus. Rapaz, tá aí ela, chegou. Nossa querida irmã Lucimar Souza está com a gente nessa programação. Irmã Lucimar, já tá ligado o som aí? Já ligou o som para os vizinhos escutar esse testemunho maravilhoso? Eu tenho certeza que esse testemunho é muito forte e ele toca o coração das pessoas, viu? Então aumenta o som e daqui a pouco nós vamos mandar um grande abraço para a vizinhança aí, tá bom? Alan Lima está com a gente. Grande Alan, seja bem-vindo nessa live, meu irmão. Nossa querida irmã Lucimar botou assim, ô glória, a paz do Senhor, a paz do Senhor, irmã Lucimar. Quando eu falo da irmã Lucimar, eu lembro de uma grande amiga nossa, Fernanda Fernandes. Fernanda Fernandes. A levita do Senhor. É amiga nossa, da minha e da irmã Lucimar lá. Sim, sim. Serva de Deus. Glória a Jesus. A minha esposa Sandra Silva, paz do Senhor, boa noite. Paz do Senhor, filha. Como é que tá o som aí? Como é que tá os compartilhamentos? Vai dando lugar aí no compartilhamento aí, pra gente alcançar um bocado de coração hoje à noite, tá bom? Eliabe Lira, pessoa, paz, irmão. Eliabe, cadê tu, rapaz? Sumiu, Eliabe. Eliabe sumiu, não foi? Sumiu. Bora procurar ele, Joel. Vamos encontrar o Eliabe de novo. Quero trazer ele aqui pra ele vir louvar a Deus com a gente aqui. Louva. Nessa programação. Saudade, né, Eliabe? Pois cuida, homem. Tá com o pé e vem pra perto de nós, tá bom? Ele botou irmão Joel. Rafael Santos está conosco. Pastor, manda um alô aí pra Fernanda Aquino. Eu acho que a Fernanda Aquino deve ser a Fernanda Fernandes, né? Não sei. Será? Não, acho que Mas bora mandar o alô. Ela está, assistindo o irmão Joel. Vamos lá.
A paz do Senhor, irmã Fernanda Aquino, rapaz, que bênção. Que Deus possa te abençoar a cada dia. Olha quem está comigo aqui, ó. Nosso querido irmão Joel Maciel está nessa noite contando a história da sua vida. E eu tenho certeza que chega ao seu coração, chega ao meu coração, chega ao nosso coração e as pessoas são abençoadas, né? Segura aí de apresentações. Agora vamos continuar um pouco. Daqui a pouco a gente fala mais um pouco com nossos irmãos, né? Mas antes de mais nada, irmã Lucimar, aumenta o som, porque agora eu vou mandar um grande abraço para todos os nossos vizinhos. É a Fernanda Fernandes mesmo. É ela mesmo? Ela, glória a Deus. Glória a Deus, é a nossa querida Fernanda Fernandes, né? É minha amiga do coração. Olha aí, ele tinha acabado de falar. Era. Não era da irmã, né? Então, irmã Fernanda, seja bem-vindo nessa noite, nessa live, tá bom? Tá nos assistindo aí e é bênção de Deus. Olá, meus irmãos, meus vizinhos, daí da irmã Lucimar. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Que o nome do nosso Deus possa ser glorificado e você possa ser abençoado. Que até onde o som dessas caixas de som aí estiver chegando, ó, que você saiba que existe um Criador que tem olhado para a tua vida e cuidado de você. Um grande abraço a todos da vizinhança da irmã Lucimar e a nossa querida irmã Lucimar. Joel, dá lugar. Glória a Deus. Dando continuidade, né, que nós estávamos falando. E essa enfermeira, ela que nós estávamos falando nesse instante, né, ela passou isso para minha mãe, né. Ela disse assim, olha, mãezinha, tá vindo um doutor aí de fora visitar o Joel. E é o seguinte, se eles vão fazer um exame no Joel. E se o Joel não corresponder a esse exame, ele vai ter que ser levado daqui para faculdade. Porque o Joel, ele tá respirando, ele tá comendo, ele tá mastigando, ele tá falando, mas ele não se move. Ele não se mexe, ele não sente nada. Ele é totalmente dormente. Até porque não tem sangue no corpo dele. Aí, só que, mãezinha, você crê no que Deus pode fazer, não crê? Aí a mãe se creio. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Minha mãe se ajoelhou no pé da cama e disse, Senhor, não tira meu filho daqui de perto de mim. Não tira meu filho de perto de mim. Porque causou curiosidade nos médicos. O médico queria saber por que eu tinha me acordado. Porque eu tinha sido dado como morto. E por que eu estava comendo, estava mastigando, estava falando. Mas não me mexia. E nem sentia nada. E ainda não tinha sangue no meu corpo. Isso foi em volta das 7 horas da noite. Quando foi umas 9 horas da noite, uma enfermeira entrou dentro do meu quarto. E acontecia muito esses mistérios. A enfermeira entrou dentro do meu quarto para fazer um exame de sangue. A minha mãe questionou e perguntou assim, mas como fazer exame de sangue se a enfermeira teve aqui mais cedo? E ela está constatado no exame que ele ainda não tem sangue no corpo. A mãe disse que aquela enfermeira olhou para minha mãe e disse assim, como é que ele não tem sangue no corpo e ele está vivo? Se ele está vivo é porque ele tem sangue. Se aquela enfermeira olhou para ele, nem que seja o sangue de Cristo, ele tem nas aveias. Então, Jesus, o negócio foi forte. Né? Foi. E a minha mãe disse, amém, eu creio. O nome da senhora, a enfermeira se apresentou como Tânia. Mas até hoje procura-se essa enfermeira dentro desse hospital e ninguém acha. Rapaz, eu vou ser honesto pra tu. Eu já tô montando uma equipe do céu aqui na minha cabeça, viu? Primeiro tem aqueles 5 enfermeiros. Que ainda vou fechei as pra lá pra tu. Né? Vou finalizar com eles. Pronto. E agora chega essa enfermeira Tânia. Porque não era pra me fazer exame de sangue. Acontecia muito esses mistérios. Pra me fazer exame de sangue. Talvez poderia sim uma pessoa que sendo usada por Deus, um mensageiro de Deus. Por que não? Deus ele envia anjo ao nosso favor para nos proteger e para nos guardar de todo mal. Verdade. Então aquela mulher entrou no quarto e disse, não, tem que recolher o sangue do Joel. E a mãe, quando ela meteu a seringa, quando ela botou a agulha, puxou o sangue. Bem vermelhinho. Bem vermelhinho o sangue. Aí quando foi, a mãe disse, amém, tá, ok. Quando foi no outro dia de manhã, a minha enfermeira que estava me acompanhando, foi me visitar.
aleluia, no quarto. Aqui tinha dito que não tinha sangue. Que não tinha sangue ainda no Certo. meu corpo. Que eu era dormente, que eu não se mexia. E às 10 horas, ela foi de manhã cedo, assim que ela chegou por volta de 8 horas da manhã. E ela disse assim, 10 horas o médico tá vindo um médico de São Paulo. Ele tá pousando hoje aqui, né, na faculdade aqui, né, de Fortaleza. E ele tá fazendo uma pesquisa aqui nos hospitais e ele vai vir aqui. Porque o caso do teu filho foi colocado diante dele. Ele quer saber que mistério é esse. E essa enfermeira era crente, né? E ela assim, aí ela disse assim, sim, mas o que foi que deu no exame de sangue do meu filho? Aí a doutora disse, que exame de sangue, mas a doutora não tirou o sangue dele ontem, 9 horas da noite? Assim, quem tirou o sangue do seu filho? Uma doutora chamada Tânia. Assim, eu vou procurar o plantão dessa doutora, porque quem tá cuidando dos casos do jovem sou eu. Aí a mãe disse, não, mas veio uma doutora aqui, tirou o sangue do meu filho, sim. Quando a mulher foi lá no laboratório do hospital, tava lá o meu sangue tirado, tava lá o plantão, mas quem tinha entregado o plantão não tinha. Porque o normal é que quando o médico passar um plantão pro outro, ter o nome do médico que passou o plantão. E não tinha lá na minha ficha o nome da pessoa que foi citado para minha mãe. No caso, a enfermeira Tânia. Enfermeira Tânia. Não estava lá. É um grande mistério de Deus, né? Então por isso que sempre eu digo, irmão, acredite. Porque o termo aqui é acreditar. Você lembra quando no começo lá, quando nós começamos falando sobre o homem que estava à procura do milagre dele, que estava se arrastando pelo milagre dele? E Jesus ele vai chegar para ele e vai dizer assim, olha, quer ser curado? Aí o que ele vai dizer? Senhor, mas eu não tenho um homem que me leve ao tanque. Porque quando eu me arrasto para ir pro tanque, vem outro e pula primeiro. Pula primeiro. E era aquilo ali que estava acontecendo na minha vida, o processo de Deus na minha vida. Porque eu tinha que ter um encontro naquele momento ali com o dono da vida, que soprou o fôlego de vida, que me deu a oportunidade. Aquela enfermeira ficou pasma com aquilo. Mas como é que pode? Esse sangue é do teu filho. Meu filho, fizeram outro exame de sangue. 9 horas da manhã fizeram outro exame de sangue. Meu paciente estava inchado. Fizeram outro exame de sangue. Saiu sangue purinho, bem. Sangue de Jesus Cristo da minha veia. Aí às 10 horas era que aconteceu o milagre na minha vida. Então ela disse assim, ó, mãezinha, 10 horas o médico tá vindo para consultar o teu filho. Rapaz, aconteceu um grande milagre no meu corpo naquela manhã. Estava contestado pelo médico que eu estava deitado na cama do hospital e que eu ia receber alta para ir para casa, mas eu não poderia andar, mas eu não poderia se mexer, mas eu não poderia nem falar, não sabia nem por que eu estava falando. Mas só que o homem marca o horário, mas o dono do tempo é Deus. Verdade. O homem ele marca até, ele pode até marcar um ponto final, mas quem dá a última palavra é Deus. E os médicos já tinham dito para minha mãe, ó, seu filho vai sair, vai para casa, mas porém teu filho não vai andar, teu filho não vai falar. Falar eu já estava falando com muita dificuldade, mamãe, mas só falava mãe. Só falava mãe. Não falava outra palavra não ser mãe. Quando foi 10 horas, dita 10 horas, a minha mãe, ela sempre deu surpreendia a minha mãe. Porque quando a minha mãe foi no banheiro, quando ela voltou para minha cama, eu tava com uma perna fora da cama. E ela ficou assim achando estranho, porque a minha perna tava fora do canto, né? Aí ela pegou e botou a minha perna para cima de novo da cama. E eu fui lá
e botei de novo a Tirou perna de pra novo. baixo. Ela olhou de novamente, ela chamou a enfermeira. Venha cá, venha ver o que tá acontecendo aqui. Meu filho, ele mexeu a perna. Não, mãezinha, seu filho não mexeu a perna, mano. Meu filho mexeu a perna sim. Ele tava com a perna aqui e ele afastou a perna pra cá, pra fora da cama. A minha mãe ficava dizendo pra ela ali. Aí ela olhava assim: meu Joãozinho, meu filho mexeu a perna? Meu filho mexeu a perna? Aí eu fiquei calado, não respondi nada. Enfim, deu 10 horas, o médico entrou dentro do meu quarto. Ele pediu para que se retirasse as outras pessoas, deixasse só eu e minha mãe e os outros pacientes. Só tinha um paciente comigo. Rapaz, o médico pegou uma agulha desse tamanho e começou a fazer assim no meu corpo. Começou a cutucar o meu corpo. E cutucava com a agulha, que as bolinhas de sangue subiam. Depois ele pegou, fez assim com a agulha. Arranhando mesmo, puxando mesmo. E aí eu, segurando, eu sentia as furadas da agulha, eu sentia a agulha passando no meu corpo. Mas eu só dava uma lágrima, ficava segurando a lágrima. Só que eu não sabia qual era o intuito do médico ali. Aí, quando o médico saiu, realmente seu filho ele não sente nada. Quando o médico saiu da porta pra fora, eu abri o berro. Comecei a chorar. A minha mãe: meu filho, você tá chorando por quê? Que esse médico me arranhou todinho. Esse médico me furou todinho. Aí, meu filho, você tá sentindo que o médico fez em você? Tô sentindo, se ele me arranhou todinho. E ela correu de novo: enfermeira, vem cá, em nome de Jesus, vem cá. Meu filho, ele tá chorando ali no quarto. Aí a enfermeira chamou o médico. Aí o médico: camarada, tu sentiu eu te cutucando assim? Senti. Por que você não gritou? Porque eu tava com medo. Tava com medo de alguém brigar comigo. E esse menino fala desse jeito. Se não, esse menino falar, só falava mãe. O milagre começou a acontecer. Foi. E você tá sentindo isso aqui? Tô sentindo tudo. O senhor me arranhou todinho, o senhor me machucou todinho. Mas não, seu filho não é paraplégico não. Seu filho não é. Seu filho tá sentindo. Então é só recuperação. Aí a doutora olhou assim: mãezinha, glória a Deus, dê glória a Deus. Glorifico o nome do Senhor. Naquele dia, o sangue começou a circular normalmente no meu corpo. E eu comecei a sentir dor, comecei a sentir toque, comecei a sentir a urina sair, comecei a sentir a fezes sair, porque eu não sentia nada. E eu comecei a sentir o meu corpo naquele dia. Naquele dia Deus voltou a sensibilidade no meu corpo. E aí, naquele dia, naquela mesma noite, aquela enfermeira chegou para minha mãe dentro do quarto e disse: olha, mãezinha, eu vim aqui entregar um recado de Deus para você. Eu tô vindo agora entregar meu plantão. Eu tava lá na sala do médico. E os médicos fizeram uma reunião na sala e querem mudar o teu filho de hospital. Mas Deus manda dizer que também Deus fez uma reunião lá no céu e está convocando anjos a teu respeito. Ninguém tira teu filho daqui. Teu filho é daqui para casa. E eu disse assim, quando eu estava nisso, eu já estava no quarto. Eu já tinha passado esse episódio. Essa enfermeira tinha entregado esse recado para minha mãe. Já tinha acontecido tudo isso. E eu estava prestes a receber alta para ir para casa. Se movimentando, sangue no corpo, algo inexplicado, ninguém sabia o que estava acontecendo. Enfim, vou pular aqui, pular muito mesmo para frente. Digamos que quando eu estava para sair, eu fiz uma pergunta à minha mãe. Mãe, aqueles médicos que entrou na sala, eles não vêm me ver não? Aí mãe disse: que médico? A senhora lembra quando eu falei com a senhora, quando os médicos saíram da sala? A minha mãe disse assim: que médico, meu filho? Não tô entendendo.
Aí ela disse, mãe, naquele dia eu falei, senhora, os médicos não estavam todos aqui. Aí a minha mãe entendeu. O Espírito Santo de Deus falou com a minha mãe que eu tinha tido uma visão. E que aqueles homens, eu disse, não, meu filho, daqui do seu quarto só saiu 2 médicos. Eu disse, não, mãe, eram 5. Um ficou perto da minha esquerda, um ficou na minha direita, um ficou na ponta, outro na outra e um ficou na porta. E depois os 5 saíram achando graça pra mim. E a minha mãe disse, não, meu filho, só saiu 2 médicos. Mas eu já tô entendendo, meu filho. Foi isso que aconteceu naquele momento? Assim, foi, mãe, foi isso que aconteceu naquele momento. E dali em diante, eu comecei a ter uma particularidade com a minha mãe. Assim, que ela dizia que ia passar tudo pra mim. E foi a que sofreu comigo. Eu não sei quanto tempo precisamente eu passei internado, mas foi um longo tempo. E grandes processos aconteceu e muita coisa aconteceu, né? E aí, depois que eu saí do hospital, já estava na faixa etária de 7 anos de idade. E aí começou as promessas para onde eu chegar eu tô hoje. Se cumprir, né? Já e esse período aí que de internamento chegou a ser um bom tempo, você falou, né? E aí naquela ocasião os cúmplices que você tinha era o Espírito Santo, os anjos do Senhor e a tua mãe. E a minha mãe, né? Acredito que pelo que a gente estamos acompanhando e e a enfermeira também e a enfermeira, né? Que até hoje, não sei se tiver em vida, Deus abençoe, mas se tiver, partido para a glória. Sim, com certeza, se tiver aí, tá fazendo a história de muitos Joel acontecendo, tá? Isso. Né? Dando aquele empurrãozinho. Porque muitas vezes a medicina quer acabar logo. A função da medicina é nos ajudar a melhorar, ficar bom, mas às vezes uma coisa tão simples, ele quer fazer uma coisa tão grande, né? Pela lógica do homem, o Joel já estava morto. Já estava morto. Até aconteceu um momento no mundo espiritual de que os anjos entravam dentro da sala, os anjos eram aqueles médicos, e um deles tocava o aparelho e o aparelho voltava a funcionar. Ali, não fisicamente, quem estava ali não viu aqueles enfermeiros, mas o fato do Joel, eu estava acompanhando a história, Joel, o fato do Joel ter acordado e falado mamãe, com certeza a gente compreendeu que ela já estava fazendo ali o seu luto, porque o filho já tinha morrido, né? Então assim, uma pergunta que eu posso fazer uma pergunta? Sim. Pronto. Hoje, né, já tem um bom tempo que isso aconteceu, né? Sim. Deus já tem cumprido muita coisa que a gente ainda vai falar sobre isso. Aí no ano passado, janeiro do ano passado, a irmã, o nome dela? Sua mãe? Missionária Sandra. A sua mãe. Sim. Nossa querida missionária. Olha o nome da minha esposa. Né? E vou te dizer, essa aí Sandra tem um negócio com elas, viu? Eu tô pra ver uma Sandra que não tem um negócio meio forte com Deus. É verdade. Eu digo sempre lá em casa pra ela que ela é mais crente do que eu, a minha esposa, né? Glória a Deus. Ela tá me ouvindo, ela sabe disso. Inclusive, para poder eu me firmar na igreja, foi necessário muita lágrima, muito choro da parte dela, porque eu era só o paletó na igreja, né? Até Deus trabalhar, me quebrar e me fazer ser vaso mesmo, é verdade. Foi um longo tempo. Mas aí, a irmã Sandra lutou, agora no mês passado fez 1 ano, né? Isso. Que ela partiu, Isso. foi janeiro do ano passado, 1 ano e 1 mês, né? Mais ou menos, Isso. fevereiro já tá indo também. Mas assim, creio que também não foi um momento muito bom, né? Quer dizer, o momento que o nosso querido Joel perde ali sua mãe, né? Eu passei por um momento muito difícil. E assim, muitas coisas que eu passei é até exclusivo aqui, né? Eu passei por um momento que eu achei que Deus estava me abandonando naquele momento ali, olha. Por eu ter muitos planos com a minha mãe, tinha muitos projetos mesmo, muitos planos mesmo, e de repente Deus, no áudio, né? Porque assim,
Você sabe que muitas coisas na vida do homem é mais mesmo é dos 30 pra lá, né? Que começa, né? Verdade. Então eu com 30 anos, eu fiz muitos planos quando eu tivesse 30 anos. Muitos planos com a minha mãe. E Deus escolheu a minha mãe num dos momentos mais difíceis da minha vida. Nos momentos mais difíceis da minha vida, Deus escolheu a minha mãe. E eu entendi, né? Trabalhar de Deus. Apesar de conta, o fato de eu ter pensado isso foi uma fragilidade minha. Somos humanos, não somos perfeitos, né? E todos os dias Deus tem me provado que Ele esteve comigo todo momento. E que está a todo momento comigo. Então sim, eu passei por um momento de depressão, né? Até hoje eu luto, eu não vou mentir. Tem momentos que, quando bate aquela saudade mesmo assim, com força mesmo, eu luto, eu saio, vou para um culto, aceito uma pregação, faço qualquer coisa, vou para casa de uma irmã, e tem muitos processos hoje, infelizmente, depois que minha mãe partiu, muita coisa mudou, essa questão de familiar, né? E então a minha mãe, ela era uma base, ela era uma coluna muito forte, uma mulher de Deus, temente a Deus, que foi a partir do momento que ela orou, se levantou, partiu. Então minha mãe era uma mulher de oração, e ela sempre pedia esse sinal a Deus, no dia que partisse orando, e foi exatamente o que aconteceu. Em total comunhão com Deus, né? E assim, Joel, a gente estamos aqui ao vivo no nosso programa Eu Respiro Adoração. Você que está entrando comigo agora, meu querido irmão Joel Maciel, contando o testemunho dele, né? Então seja bem-vindo você que entrou agora na live, tá bom? Estamos aqui numa conversa. E Joel, esse 1 ano sem a irmã Sandra, sua mãe, aquela mulher que, enquanto os médicos lutavam de um lado, ela lutava do outro com a fé, com a sua vida espiritual, buscando a Jesus, buscando a Cristo. Creio que é uma perca que não é superável. A gente vai se acostumando, mas a gente sempre vai lembrar. Daí, por exemplo, eu ainda tenho minha mãe, meu pai, graças a Deus não me imagino sem. Mas assim, hoje nós estamos numa live, tem umas pessoas com a gente aqui, a gente está abrindo para filhos que têm mães, e mães que se dedicam a eles, e muitas vezes eles não dão total atenção às suas mães. Qual conselho você daria para esses filhos hoje? Aí eu dou um conselho próprio, porque depois não adianta chorar, depois não adianta flores, depois não adianta homenagens, depois não adianta, porque hoje eu agradeço a Deus por eu ter sido um filho que eu amei muito a minha mãe e amo a memória dela. Mas porém nós vivenciamos hoje isso que você acabou de me perguntar. Muitas mães têm perdido seus valores. Ou seja, não a mãe perdeu os seus valores em si. Os filhos, tem filhos que deixaram de valorizar seus pais. Verdade. Tem filhos que deixam os pais no asilo porque já estão velhos. Tem filhos que não respeitam a mãe quando a mãe fala. Quando a mãe diz não vai, ele teme e vai. E então, a gente temos que valorizar. Se for de você dar uma rosa à sua mãe, não deixe para dar essa rosa no caixão dela. Dê essa rosa em vida. Que a pessoa não lembre da sua mãe só no dia das mães, mas também lembre do aniversário dela. Lembre do dia que ela lhe teve. Porque
No dia que você completa ano, a sua mãe completa ano em dobro. Porque você está ali completando mais um ano de vida, mas aquela que lhe deu a luz é que merece os parabéns por ter lhe dado a luz. Então hoje eu fico muito triste com esse tipo de situações, porque nós vivemos num mundo muito complexo, que hoje não tem mais cara de que mudou a forma de muitas coisas. Mas mãe, aquela que faz o papel de mãe, aquela que valoriza ser mãe, ela merece ser bem tratada, merece ser valorizada. Do mesmo jeito que eu dou conselho a filhos, dizer, olha, faça pelos seus pais agora que você pode fazer. Faça por eles hoje. Se você é adolescente, obedeça a seu pai. Porque de uma certa forma ou de outra, esse ferimento no meu dedo, como eu falei lá no começo, começou porque eu desobedeci minha mãe. Minha mãe nesse dia não queria que eu saísse de dentro de casa. E eu teimei sair dentro de casa. Entendeu? Teimei sair dentro de casa. No dia que eu fui obtido por essa enfermidade, minha mãe me lembra como se fosse hoje. Hoje você não sai dentro de casa. E eu saí de dentro de casa. Teimei. Então eu digo assim, ó, quando sua mãe dizer não vai, vai não. Quando sua mãe dizer fica, fica. Porque tem filhos que só lembra da mãe no dia das mães. Ou na hora do aperto, né? O dia da minha mãe era todo dia. Eu sempre dizia isso pra ela. Mãe, o seu dia não é só no segundo domingo de maio. O seu dia é todo dia, enquanto você estiver comigo. Enquanto você não estiver daqui, enquanto você não estiver aqui, você ainda vai continuar, porque as suas lembranças vão continuar. Porque a pessoa vai, e o mais... para alguns bom e para outros ruim. Porque a pessoa morre. Outras dormem, mas a lembrança não morre. A lembrança é algo que permanece. E já pensou um filho que maltrata a sua mãe? Eita, que coisa complicada, né? Por isso que a lembrança não morre. Uma filha que maltrata seus pais, se ela não tiver mais o pai e a mãe uma hora dessa, como é que não tá as lembranças? Verdade. Como eu queria ter feito diferente. Como eu queria ter feito, não ter. Se o tempo pudesse voltar, não adianta. O tempo não volta mais. Então, para finalizar minhas palavras a respeito de filhos que não valorizam seus pais, vive o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Glória a Jesus, glória a Jesus. Vamos já mandar alô pro nosso irmão. Joel, você lembra? Vou mexer contigo aqui, viu? Eu tô aqui às suas ordens. ordens. Tô aqui às suas ordens. É? Porque é algo que eu tava aqui agora, senti um toque pra mim fazer essa pergunta. Você que tá comigo aqui na live, você tá acompanhando essa história. Eu não vejo apenas um milagre aqui. Eu vejo um filho que honrou e sempre vai honrar a essa grande guerreira que passou pela vida dele, que deu a vida a ele, né, que passou altos e baixos, bons e ruins, todo tipo de situações passou com ele, né? Então, filho, filha, valoriza tua mãe, seu pai, até porque é um princípio bíblico. Honra teu pai e a tua mãe, para que teus dias sejam acrescentados, né? Filhos, quando a Bíblia vai dizer para os pais, cria o teu filho no caminho que ele deve andar, para quando ele crescer ele não se desviar e continuar sendo abençoado. Aí, Kaique, então assim, eu estava aqui vendo Joel falando. Joel, e como foi, em rápidas palavras, claro, não dá para contar porque às vezes é muito, como foi sua última conversa com a sua mãe? Lembrando desses momentos e tudo. Rapaz, conta pra gente. É por isso que eu te falei, tem muitas coisas que é inédita.
né? Assim, é exclusiva, né? Se eu contar aqui. Porque de repente eu tenho mais 4 irmãos. Aí de repente tem um irmão meu ouvindo essa live e faz assim, isso aí aconteceu com ele, com meu irmão. E muitas vezes nem meus próprios irmãos sabem exatamente o que aconteceu. Porque na comigo, verdade, né? na verdade, Joel, como a gente está acompanhando aqui o testemunho, você está comigo, criou um vínculo entre o Joel e a mãe dele que Era a minha melhor amiga daqui, né? que não tinha, né? Não tinha. Como ele acabou de dizer há poucos minutos atrás, aconteceram coisas que nem o pai dele soube, nem os irmãos dele soube. Então foi um momento de muita intimidade entre ele e a mãe dele, né? Até o último dia que Deus a levou. A minha mãe, ela tanto fazia ela estar longe como perto. Eu tinha que dar um jeito de estar conversando com a minha mãe. Teve um tempo que ela passou um tempo na Paraipaba. Ela morava na Paraipaba. Lá na Paraipaba era ruim de área, né? Não pegava área direito. Aí ela arrumava um cantinho lá, rapaz. Ela dava um jeito e ela conseguia fazer uma ligação. Ah, rapaz. Até onde essa ligação durasse, eu tava ali perto do telefone conversando com a minha mãe. E era assunto para virar a noite. Eu vi muitos dias raiarem, eu e minha mãe conversando, sentado. Nós conversávamos, falávamos dos planos, falávamos dos tempos. Eu acho que eu fui um dos filhos que, claro que todos meus irmãos teve seu momento de intimidade com a minha mãe, mas assim, encostado de mim tem a mais nova, né? Então, assim, a mais velha teve seus momentos de intimidade com a minha mãe, mas porém cresceu, casou. O segundo também, né? Também todos meus irmãos amavam de paixão a minha mãe. Hoje todos choramos o mesmo choro, né? Mas com a convicção que nós sabemos que ela está em um bom lugar, sabemos que ela está dormindo, que ela está guardada, que ela está no paraíso. Então meus irmãos foram crescendo e foram cada um tendo a sua família, né? E eu, apesar de mesmo construindo a minha família, eu nunca Quebrou o vínculo. Nunca quebrei o vínculo, né? Então assim, cada um teve seu vínculo com a minha mãe. Eu tô falando do meu vínculo, né, com a minha mãe. Eu era constante. Hoje eu tô, Joel, a minha esposa Sandra tá ali, né? Hoje eu tô, através das suas palavras, eu tô compreendendo um negócio aqui. Minha esposa, ela tá lá na casa da filha dela, teve neném há poucos dias, minha princesinha Sofia, né? E às vezes ela tá lá e ela vai pra casa, e quando ela chega em casa, o telefone não para, essas duas mulheres conversando, ela e a filha dela. Então agora eu tô começando a entender mais ou menos essa situação. Quer dizer, não tinha tempo ruim, né? Não. Era sempre bom. Sempre bom. Né? Até quando eu saí de casa, a primeira coisa que eu dava um jeito era de ligar pra minha mãe. Sim. Eu tô em tal canto, tô trabalhando em tal canto, tô em tal canto. Mãe, mais tarde eu entro em contato com a senhora, converso com a senhora. Porque assim, é um momento muito nosso, né? Um momento mãe, filho e tudo. Mas não escapa não, me diz aí, como é que foi aquele dia lá, a última conversa? Aí, como eu tava te dizendo, sempre nós criávamos esse vínculo. E um mês antes dela partir, nós entramos num propósito de oração. E ela comprou um caderninho e uma caneta, e eu anotava os louvores e anotava a palavra, e nós estávamos nesse propósito de oração nesse período. Foi logo no começo do ano, né? E aí a última conversa que eu tive com a minha mãe foi uma dessas noites. Nós passamos a noite, tipo assim, no dia 28, nós passamos o dia, fui lá, conversei bastante com ela. A noite do dia 28,
Não, aliás, foi no dia 28, ela, não sei se vocês se lembram, eu trabalhava com espetinho, né? Aí eu tive lá de manhã. Aí a noite anterior, ali, dia 27, a noite anterior, eu já tinha passado a noite já conversando. E ali eu não sabia que era uma das últimas noites que eu ia ter com ela, né? E é tanto que da última noite que nós passamos, a última noite, ela quis fazer algumas lembranças, né? Tipo uma retrospectiva, né? Ela perguntava se eu me lembrava de fulano, de ciclano, de beltrano e tal. Ela falou o nome de muitas pessoas. Algumas eu dizia que conhecia, outras não conhecia. E ali eu fiz a garrafa de café e nós fomos conversando. E foi entrando noite adentro. E eu disse, mãe, já é 4 da manhã e agora eu vou me deitar. E ela ia orar. E eu ia pra casa e ela ficava ali. Aí quando foi no dia 28, durante o dia, né? Isso foi na madrugada do dia 28, quando foi no dia, ela disse assim... Dia depois, no dia 29, não? Não, foi no dia 28 mesmo, 28, assim, né? Passei a madrugada do dia 27, né? Sim. Aí no dia 28 de janeiro, aí ela disse assim, Joel, ela tinha acabado de chegar do médico, aí... Meu filho, tu disse que ia pegar os pedacinhos de peito de frango aqui pra poder tu fazer os espetinhos? Porque ela tinha feito um cofrezinho, ela queria que eu ficasse fazendo espetinho, que ela cortava o frango, aí pegava os peitos de frango, botava pra me fazer os espetinhos, pra me trazer a moeda pra ela botar no cofre. Aí, nesse dia eu peguei, foi o último contato que eu tive com ela. Foi pela manhã. Deus me deu essa oportunidade de beijar ela, tirar o suor aqui do rosto dela, receber da mão dela esse pacotinho de peito de frango. E eu dizia assim, mãe, mais tarde eu venho para nós conversar. Só que naquela noite eu cheguei muito cansado e não fui conversar com ela. E aí quando foi na madrugada do dia 29, para amanhecer o dia 29, meu pai, nós ela tava morando na minha irmã. Meu pai chegou chamando, Joel, corre ali, sua mãe não tá bem não. Só que quando eu cheguei, a minha irmã já tinha colocado, ela já saiu sem vida. Meu pai disse que ela faleceu nos braços dele. O último suspiro que ela deu foi nos braços dele, aonde ele disse que ela tinha acabado de orar, sentou na rede, tossiu e falou o nome dele e partiu. Foi o último sopro, né? Forte. Hoje eu tô falando com você aqui de boa. Mas um tempo atrás era complicado. Acredito. Afinal de contas, sua mãe, né? Sua mãe, sua confidente, né? Sua amiga. Então tem muitas coisas que eu não comento, não falo. E eu agradeço muito a Deus pela minha esposa, porque ela é que ficou com toda a responsabilidade. Aqui foi transferido para ela, a minha mãe. Sim. Realmente, esposa, na verdade, ela realmente é pra gente... Ela é uma esposa e uma mãe, e é minha ajudadora, e agora tá fazendo aí a obra de Deus junto comigo, né? Uma das pessoas também que está muito frequente é o missionário de Olendo também. O missionário de Olendo teve com a gente, foi uma bênção aqui. E aí Deus tem... Quantos lembram do missionário de Olendo? Aquele moço que dormia no papelão e Deus tirou ele do papelão para usar nessa terra, né? Então hoje é isso. Isso se resume nisso. Aquele homem chegou para... Jesus chegou para aquele homem e disse assim, olha, levanta, pega a tua cama e anda. Porque não precisa você mais esperar por homens. Porque aqui eu quero resumir. O homem
ele contabiliza os dias, mas quem manda no tempo é Deus. Deus. Por isso Deus disse para aquele homem, e Deus disse para as pessoas hoje. Deus hoje, ele chega para você, na sua casa, chega para você e diz assim, ó: levanta, toma a tua cama, toma a situação e anda, prossiga. Não baixe a cabeça por nada que está acontecendo na sua vida. Porque nem que esteja sequíssimos, mesmo que ninguém não veja nenhuma sombra de vida, Deus ele vai fazer fluir, Deus ele vai fazer soprar, e Deus vai fazer juntas, conjuntas, fazer crescer carne, fazer crescer pele, fazer crescer nervos, fazer voltar a vida, porque ele é Deus. Porque é o próprio Deus que chega. Não, homem. Ele disse para Jesus: olha, não tenho nenhum homem que me leve ao tanque. E ele disse assim: não, tu não precisa de homem hoje. Hoje é o que manda a movimentar as águas, é que veio pessoalmente a ti hoje. Hoje Deus não precisa de mandar o anjo. Hoje eu vim pessoalmente. Então tenha calma. Te tranquiliza. Por mais que seja difícil, Deus, ele faz milagre. É por isso que eu estou aqui contando meu testemunho. É por isso que hoje Deus me deu uma família abençoada. E disseram que eu não podia ter esposa. Disseram que eu não ia poder ter família. E hoje eu tenho uma esposa maravilhosa. Hoje eu tenho uma família maravilhosa. Eu não tenho filhos ainda, mas eu creio que Deus ele está preparando a hora certa e o momento certo. Mas muitas coisas que o homem disse que eu não ia ter, Deus ele disse assim, ó: vai ter sim, porque eu é que comando. Então não se, mesmo que tu se preocupe, não desanime, porque ele é o dono da vida. E eu só tô aqui hoje porque existe milagre. O impossível acontece. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Segura aí, estamos já chegando no finalzinho, né? Nós temos o que ainda? Pronto. Vamos aqui, DJ. Vamos ver quem mais está com a gente aqui. Vamos mandar a Lura. Mandar a Lura para Simão. Estamos já finalizando. Sabe por que passou do horário aqui? No que nós planejamos. É porque nós planejamos. Entendeu aí o negócio? É verdade. Nós planejamos. Aqui eu tenho um sensor aqui no estúdio aqui. Quando não tá, o sensor alarma na hora. É, né? Bênção de Deus. O sensor olha pra mim e fala assim, ó. Mas hoje o sensor não alarmou. Então o papai tá no negócio aqui, né? Vamos lá. Nosso querido Natanael Penha. Natanael, seja bem-vindo, Natanael, nossa live. Fábio Oliveira, meu cunhado Fábio, Pai do Senhor, Fabinho. Ele botou ali, ó: Pai do Senhor, homem de Deus, fogo, Fabinho, que Deus possa te abençoar hoje e sempre. Raziel, né, o meu grande amigo Cláudio. Ô Claudinho, cara, cadê tu, homem? Aparece aí, viu? Valdirene Santos está nos assistindo, né? Grande amigo do Facebook. Grande amiga, né? A irmã Lucimar Souza, ela botou assim, ó: irmão Joel, Deus te abençoe grandemente. Obrigado. E a tua vida, Deus já te usou tremendamente para mim. E Deus já usou ela também para mim também. Acredito. É bom assim, né? E ela continuou, ela escreveu mais alguma coisa ali, foi? Ó, ainda botou assim: ó, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso é na hora do momento, né? Ali quem é? Antônio Marcos Almeida de Souza. Ele botou assim, ó: Deus me curou. Fiz 2 cirurgias do coração. Meu coração batia 18%. Todos os médicos falaram que não tinha mais jeito. Mas meu Jesus entrou na minha vida. É forte. Na minha vida, passei 5 meses no hospital em Fortaleza. Olha aí. E Deus restaurou a vida do nosso querido irmão Antônio Marcos. Antônio Marcos, bora entrar em contato para você contar esse testemunho pra gente aqui também, tá bom? Fátima Bernardo está nos assistindo. Seja bem-vindo, Fátima. Coraci Silva, seja bem-vindo, Coraci. A irmã Lucimar botou assim, ó: missionária Sandra, louvava demais. Era. Né? E ela botou: coisa mais linda, a missionária Sandra louvando a Deus. Era, louvava, meu Deus do céu, tinha uma voz. Era forte, não era?
Cláudia Paz, irmã Cláudia Paiva. A Irmã paz do Senhor, irmã Cláudia. Cláudia, que Deus possa lhe A abençoar paz do sempre. Senhor, irmã Cláudia. Olha aí, coisa boa. Aqui é só encontro de vaso. É. Encontro de vaso, é. É mulher de Deus, a irmã Glória a Cláudia. Jesus. Meu grande amigo Evilásio Ferreira, meu amigo Barbudo, cadê tu, Evilásio? Zildênia Marques, a paz do Senhor, pastora Zildênia, Deus te abençoe. Ela paz do Senhor. Irmã Lucimar botou, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. O Antônio Marcos botou assim, ó. Boa noite. Muito lindo esse testemunho de rapaz. Moro em Manaus. Aí, foi longe, não foi? Rapaz, benção. Deus Antônio Marcos, abençoe rapaz, Manaus, né? se não fosse tão longe, nós ia dar um jeitinho de tu estar aqui comigo. Mas quem sabe um dia, meu irmão vem a Fortaleza e eu lhe trazer aqui nesse humilde programa, você trazer seu testemunho, né? Ou a gente combinar um momento, uma chamada de vídeo, né, DJ? Fazer uma live dobrada, né? Assim que fala, é? Dobrado, né? Eu moro em Manaus. Quando eu for em Fortaleza, eu entro em contato. Pronto. Aí, Pois entre em contato, Deus. porque vai ser um grande prazer lhe receber aqui, tá bom? vamos Eu tenho continuar orando por certeza. Manaus, né? É, Vamos orar por rapaz. Manaus, né? Manaus está passando por um momento bem complicado. Na verdade, a onda que está em Manaus hoje é a que teve ano passado aqui no Ceará, né? No Ceará estava demais. Deus chama Manaus para uma grande reconciliação, né? Essa é a verdade. É, né? É. Pronto. Então, se tudo é projeto de Deus, é propósito de Deus, né? A Bíblia vai dizer que nada acontece se não for permissão dele. Não é verdade? Na verdade, olha aí que coisa boa, rapaz. Janeiro. Nós estamos aqui, rapaz, para o próximo ano, né? Pois então, meu irmão, vamos ficar conversando. Para daqui para lá eu quero lhe receber aqui, tá bom? Você contar seu testemunho aqui, essa história maravilhosa. E edifica, né, João? Histórias que edificam. Tem gente que está deitado Sim. no leito achando que não tem mais jeito, que não tem mais saída. Mas Deus dá um jeito. Deus dá um jeito. O médico, o homem, pode até dizer que não tem mais jeito, mas a última palavra sempre vai ser do nosso. Deus sempre dá um jeito, um escape. Qual o escape de Deus? Ou ele levanta para servir de testemunho nessa terra, ou ele prepara e guarda no seu seio. Que é muito importante também. Verdade, verdade. Verdade. Deixa eu te dizer uma coisa, você tá comigo. Estamos chegando aqui no finalzinho da nossa live. Joel, vou perguntar só mais uma coisa. Né? Eu sou perguntador, rapaz, presta atenção. Né? Hoje, você olha para trás e vê que tudo ficou em paz, né? Porque coisa triste é um filho, a mãe ou o pai partiu, o filho estando intrigado, sem se falar, né? Você teve tempo, né? Como você falou, tempo de conversar com sua mãe, de abraçar, de honrar Sim. ela, né? Mas assim, mais de um ano aí, né? Que ela já foi morar com o pai. Hoje, nós estamos nessa live. Se ela tivesse aqui, em casa, talvez ela estava assistindo essa live, Com certeza. né? Com certeza. Mas aí, Joel, a gente aprendemos na vida da gente que a gente somos gratos. Sim. E Deus ama quem é grato. E você é um cara que eu percebi que é grato demais para essa sua mãe. Sim. Se ela tivesse aqui, nos assistindo, o que você diria para ela hoje? Se ela tivesse aqui, eu dizia assim: mãe, realmente está se cumprindo tudo no seu devido tempo, o que Deus prometeu a você que ia fazer na minha vida, e que os projetos estão continuando. Você conseguiu. E que eu não pretendo parar. Que eu pretendo continuar. Doa o que doer, custe o que custar. Tenho certeza, Joel, que ela partiu com a certeza de que aquele filho que o homem visitou ela e falou o nome dele para ela seria usado nessa terra. Ela foi embora com a certeza de que Deus honrou tudo que ele falou para ela. E hoje Deus tem nos honrado.
do nosso ministério. Nós somos bastante chamados. Todo dia tem um local para nós estar pregando o evangelho. Temos projetos de evangelização, né? Como eu já falei, tem uma mulher de Deus ao meu lado. Então isso tem me fortalecido muito, né? A minha esposa é meu braço direito. Sim. Não dá. Não. O varão casado querer andar só é que nem andar todo guenzo, torto. Sempre falo isso pra minha esposa, né? Então, Joel, eu tenho certeza que a sua mãe partiu falando que nem Paulo. Talvez não deve ter dito pra ninguém, mas ela deve ter parado e pensado: combati o meu combate, acabei a carreira e guardei a fé. E era o versículo que fazia parte da vida dela. Olha aí, eu não sabia. Era o versículo que ela queria que colocasse no lugar de uma foto. Ela queria que colocasse esse versículo lá na frente lá do memorial. Só que onde ela foi enterrado, o corpo dela, não permitiram colocar a mensagem. Fotografia, né? Tinha que ser a fotografia. Acho que é uma questão de marcar, e né? Eu acho que nem a fotografia nós não colocamos. Eu acho que nós colocamos mesmo só o nome. Mesmo de nascimento, de falecimento. Porque mais que ela não queria que colocasse uma foto dela. Sim. Porque na verdade ela tá viva, né, Joel? Tá viva. Ela tá viva nesse coração. Não, é isso, né? É por isso que eu disse pra você, hoje eu te falo, você pode ver que você conseguiu arrancar uma lágrimazinha agora, que eu já tava segurando ela pra soltar em casa, mas você mexeu. Mas aí o que acontece? Mas eu choro muito, lembrando, eu tenho assim, mas todo momento é de alegria. Falar de quem a gente ama é bom, né? Eu tenho minha mãe, a irmã Maria de Socorro, é doido, minha mãe é... E eu considero tanta fé, considero tanta fé que ela tinha em Deus, de que era uma salva, de que era uma pessoa que ia diretamente para o lado para o seio de Abraão, que hoje é o paraíso, foi nos dado na cruz, que no passado ele nos deu o seio de Abraão, e lá na cruz ele nos deu o paraíso, né? Ele disse: olha, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, esse paraíso onde está guardado aquelas pessoas que creem firmemente. E eu tenho que que considerar a fé dela. E uma coisa que minha mãe não era triste. Uma coisa que minha mãe não era de estar se lamentando, de estar se reclamando. Ela poderia sentir... Ela tinha muitos problemas de saúde ultimamente, né? E ela não se reclamava de nada. Vai tudo bem. Isso. Isso aí. É igual então hoje eu tenho que fazer valer isso. Sim. O legado. Por isso que quando eu falo com ela, eu falo de alegria, como se ela ainda estivesse viva, como se ela estivesse lá em casa me ouvindo. Sim. Porque eu sei que ela não tá, eu sei que eu não alimento isso na minha mente, mas hoje Deus já me deu força para me se levantar de uma situação crítica que eu me encontrava, para que hoje eu viesse falar com convicção da salvação e de que Deus ele faz milagre. Então é isso. Deus todos os dias tem nos soprado e honrado o nosso ministério. Glória a Jesus, glória a Jesus. Meus irmãos, eita, nossa querida irmã Lucimar botou, hoje me fizeram chorar. Ô, irmã Lucimar, até eu aqui engoli bem quietinho aqui, irmã, né? Mas é tudo muito honesto, muito sincero, que ninguém aqui planeja nada. Joel, a gente combinou alguma coisa? Nada, não combinamos nada, que é todos os programas que a gente faz, ele é totalmente espontâneo. E quando eu convido alguém aqui para trazer uma história, um testemunho, eu conheço um pouco da história, né? Nem todos eu conheço, mas os que eu conheço, eu vejo que mexe com a gente, mexe com a gente. Semana passada nós também tivemos o nosso querido Natan Brasaviva, contou o testemunho dele. Deus arrancou ele lá de baixo também e colocou ele de pé, tá aí pregando a palavra de Deus aí em todo lugar. Falando de mãe, eu tenho a minha, mas corro, né? Eu acabei de dizer, preciosa demais minha mãe pra mim. Socorro, né? Meu carinho. E além dela, eu tenho mais outra pessoa, sabe? A outra pessoa que eu tenho um carinho enorme.
Não vou dizer que é minha mãe, porque não tem idade de ser minha mãe, não é nada disso. Mas eu vejo o cuidado que ela tem comigo. Um cuidado mesmo. Um cuidado tão grande a ponto dela dizer: cuidado com isso. Olha o seu testemunho. Olha a sua reputação. Geralmente quem fala essas coisas é mãe, né? É mãe. Né? Isso é coisa de mãe. Mas vou te dizer, eu estou de pé hoje. Quase 12 anos na presença de Deus. Depois que me reconciliei e voltei. Minha mãe orava para eu voltar para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, eu conheci minha esposa Sandra. Meu Deus. Né? Tá nos assistindo agora. A minha esposa Sandra foi uma guerreira. Uma mulher de Deus. Né? Eu a conheci já, né? Eu conheço ela já. Só congregamos juntos, né? Foi na época do pastor Porto. Na do pastor Porto. Né? Então, Joel, se eu sou grato a Deus pela vida dela, né? A gente tem passado por uma barra junto, mas nós passa junto. E tudo a gente vai passando, e eu tenho certeza que Deus vai dar graça, vai dar vitória. Deus vai dar Qualquer graça dia e dar desse eu vou vitória. trazer ela aqui para ela contar algumas histórias também. Ela tem um bocado de história, viu, Sandra? Tava minha- pensando aqui agora, você tem um bocado de história para contar aqui pro povo que ouvir. A minha esposa também tem um testemunho de superação. É, né? De superação de vida. Assim, uma mulher que hoje ela tá onde ela tá porque ela passou mesmo por um processo. Já até moradora de rua, minha esposa já foi. Sério? Rapaz. Até morar na rua, dormir no relento, com o filho no braço. Ela já passou por isso para não ceder, para não ceder aos caprichos do inimigo. Sim. História forte. Vamos tentar ver com ela, trazer ela aqui. Porque esse tipo de testemunho, irmãos, é testemunho que edifica. Que nos dá vontade de não querer passar por isso, nem zombar de quem está lá, e ver que a gente é capaz de superar. A minha esposa, ela tem um testemunho de que se alguém estiver passando pelo mesmo que ela passou, a pessoa cria uma fé. Dizer que mesmo se a sua família lhe abandonar, mesmo se todo mundo lhe desprezar, ao ponto de você ir ter que dormir na rua, Deus ele não te abandona, ele sempre te guarda e sempre está contigo. Verdade. Joel. Obrigado, Joel. Você Prazer é todo meu. aceitado estar conosco nesse Desculpa programa não ter hoje. falado tudo, Não, que é isso. porque o tempo também não nos proporciona, né? Você contar Mas- tudo em tempo, hein? Tinha que fazer vestido. Contar uma vida toda em 1h30, 1h40 não dá, né, irmão? É. É muita coisa. É. Mas a gente entendeu a história do nosso querido irmão Joel, de onde Deus tirou, como Deus fez, o agir de Deus na vida dele, né? DJ, cadê tu, DJ? Né? Vamos ver o que os irmãos falaram mais, se tem mais algum comentário. Só. Então finalizamos nos comentários ali na querida irmã Lucimar, né? Deixa eu dizer uma coisa pra você. Você que me assistiu. Pastor Pedro, eu gostei demais do testemunho do meu querido irmão Joel. Como eu faço para levar ele na minha igreja? Deixa eu te dizer uma coisa. Ele não só conta o testemunho, não. Ele também prega a palavra de Deus. E ele vai dizer agora um contato, né, Joel? Um contato caso você queira convidar ele para um culto de família, Isso. uma campanha, um culto abençoado para ele deixar ser vaso na mão de Deus. E aí, se você tiver interesse, você vai voltar ao vídeo, se passar depois, você vai ver. Joelzinho, como que faz? Nós fomos chamados para isso, né? Para evangelizar e para pregoar o evangelho, né? Nós temos aí um trabalho de pregações. E tem o meu Face, Joel Maciel. O melhor Face de você falar comigo é pelo Joel Maciel. Joel Maciel. É. Facebook, Message, né? Você procura lá Joel Maciel, fala comigo no Message. E lá eu passo o WhatsApp se for preciso. Ah, então pronto. É? Tá bem assim? Tá bom? Então, ó, decora. Joel Maciel. Aquele que os médicos disseram que não tinha mais jeito. E Jesus mostrou que a última palavra é dele. Ele está aqui com a gente. Contou o seu testemunho, contou sua trajetória. E hoje a gente, juntos aqui, a gente sorrimos, a gente brincamos, a gente choramos, né? A gente se emocionamos. E o melhor de todos, sentimos a presença do nosso mestre, né? Muito obrigado a você que ficou comigo no nosso programa de hoje. Segunda-feira estaremos de volta com o nosso programa Eu Respiro Adoração. Vou estar trazendo aqui um cantor abençoado aqui, nosso querido Emanuel Costa.
vai estar louvando a Deus aqui, vai ser uma bênção de Deus e você não perde. Vai ser às 19 horas aqui, nesse mesmo canal, no mesmo horário, e você vai ser abençoado, tá bom? Joel, quer falar mais alguma coisa? Só agradecer, né? Agradecer a sua pessoa, agradecer a Deus por mais uma oportunidade, né? E agradecer a minha família e dizer que já estou chegando em paz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos falar com Deus, vamos orar, né? Falar com aquele que é o autor e consumador das nossas vidas, tá bom? Que Deus possa te dar uma noite abençoada, de paz, de tranquilidade, que grandes bênçãos e vitórias possam vir sobre a sua vida. Eu queria pedir para o Joel fazer essa oração por todos nós, Joel. Pode ser? Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, que por graça e por misericórdia tem nos concedido grandes bênçãos e livramentos. Ó Deus, Criador dos céus e da terra, nesse momento nós te agradecemos por essa oportunidade de te adorar, te exaltar e te bendizer. E que esta transmissão vá, Senhor, e alcance os corações que precisa ser alcançado. Leva-nos em paz ao nosso lar, nos guardando, nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Jesus. Foi muito bom, Joel. Foi bom demais. Eu gostei. Foi bom demais. A gente se edifica, né, Kaique? A gente se edifica e é bom, né? Então, meus irmãos, mais uma vez, obrigado por você ter ficado conosco até o final. Vou dar um grande beijo, um abraço para minha esposa, para todos os meus irmãos. Irmã Lucimar, que Deus possa te abençoar sempre, né? Que você possa ser esse canal abençoador aí na sua vizinhança. E um grande abraço para todos os vizinhos da irmã Lucimar, tá bom? E você possa ser abençoado. E a todos os meus irmãos do Facebook, do YouTube que vão nos assistir, que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus. Vamos nós, DJ? Muito obrigado, que Deus fique com cada um de vocês em nome de Jesus. Obrigado, Deus!